lá, agora é hora, você pode perguntar sobre os seus sonhos. Eu estou recebendo Darius Champlin, é isso? Como vai, mesmo. tudo bem? Tudo bem. Você... Darius, há quanto tempo você estuda os sonhos e seus mistérios e significados? Academicamente, em torno de 20 anos. 20 academicamente. Uhum. Mas todo o processo começou quando eu tinha 12 anos de idade. Por quê? Porque eu tive um sonho recorrente durante 12 anos. Durante 12 anos você sonhou a mesma coisa? Mas com que frequência? Mensal, anual? Não tinha uma frequência estabelecida, mas me incomodava demais. Okay. Não era um sonho que fosse alguma coisa que intimidasse, mas incomodava porque era muito frequente, era sempre a mesma circunstância. E porque eu achei que eu conseguiria entender os sonhos fazendo pós nessa área, então eu fui e fiz. Só que eu não entendi. Do mesmo jeito, não. Depois, quando a coisa finalmente aconteceu, se tornou Então você teve um sonho premonitório, é isso? Foi um sonho recorrente, premonitório, poderia se dizer isso, sim. Tá, porque você, premonitório, vocês sabem, quando você consegue, através do sonho, não é isso? Ver uma situação que vai realmente acontecer no futuro, por isso é uma premonição, não é? Eu diria que uma parte dos sonhos, 2, 3%, são exclusivamente isso. Aparentemente isso? Aparentemente, 2 ou 3% dos sonhos são aqueles que preveem o nosso futuro. 2 a 3%? Pouco. É bem pouco. Sempre na última faixa do sono. Exatamente. Então, isso que eu queria saber. Porque às vezes a gente fala assim, acabou de deitar, fala assim, sonhei com uma coisa. E isso tem muito a ver, então, com aquilo que nós vivemos, não foi? Durante o dia ou não? Como que a gente pode classificar? Eu diria que uma boa parte, se não todos os sonhos que você tem quando você deita e adormece, são sonhos que estão lidando com as coisas que aconteceram no dia. Você está reciclando aquilo ali, você está consolidando memória naquele momento. Tá. Alguns dizem que você está fazendo uma filtragem e eliminando coisas, enfim. Certo. É uma grande reciclagem, alguns gostam de fazer uma comparação com a lixeira do computador. Onde você joga um monte de arquivos fora e faz a reciclagem. Okay. Eu não gosto de fazer essa comparação porque, às vezes, essas informações, inclusive, permanecem por outros motivos. Então, não é bem isso, mas é uma analogia que se faz. Na segunda faixa do sonho, no segundo momento do sono, nossos sonhos aparentemente lidam com o nosso passado. Então, seria para alguém que tem uma faixa de sono normal, 3 horas da manhã você está lidando com o passado. 3 horas da manhã estaria lidando com o passado. Isso. E aqueles sonhos da manhã? Os últimos, aparentemente, que são aqueles que devem ser lembrados, porque se você vai lembrar de um sonho, vai ser esse. Não, às vezes então, você esse acorda. é o futuro. Você acorda, às vezes, no meio da noite. Às vezes você acorda no meio da noite. Então, mas a maior parte das pessoas vai lembrar do último. Certo. Né? Se lembrar de algum, vai lembrar do último. Eu gosto de associar esses a um período próximo futuro. Você acha que esses são que já estão prevendo alguma coisa, isso? Eu acho que tudo que te acontece na vida que seja relevante, acontece, você sonha com isso primeiro, e você lembra disso porque é o último sonho. Ou está entre os últimos sonhos. Entendi. Bom, agora eu vou te perguntar umas coisas clichês, porque acontece com todo mundo e todo mundo fala sobre isso. Porque a gente acredita em algumas coisas sobre os significados de sonhar com cabelo, com fogo, com dente, não é? Esses daí são os clichês que todo mundo comenta. Sonho com cobra, vai ser traído. Todo mundo já teve esse sonho? Dente, cobra, cabelo, cachorro também, né? O que mais que eu estou esquecendo, Oi? Olha, aqui no Twitter estão falando o seguinte. Uma pessoa sonhou que está morrendo. Uau! Olha, nós já vamos saber, eu quero saber, por favor, Délio, você vai me falar o que quer dizer quando você sonha que está morrendo. Mas antes, preste atenção. Olha, você já imaginou comprar seu apartamento por apenas R$ 399 por mês? Se você fizer as contas, é o equivalente a R$10 por dia, gente. Então, ligue agora para 4003-2740 e fale com a Construtora Tenda. Você vai sair do aluguel, hein? Você quer um exemplo? Residencial Assunção Life, no bairro Camargos, em Belo Horizonte. São 2 e 3 quartos com lazer e segurança. Olha, ligue para 4003-2740 ou visite o apartamento decorado no estacionamento do Itaú Power Center. E você que é de qualquer lugar do Brasil, fique ligado, hein? A Tenda tem lançamentos em todo o país e já entregou mais de 4 mil apartamentos, hein? Só no ano passado. Ligue agora mesmo para 4003-2740 e agende uma visita numa loja aí Tenda perto de você. Tenda, mais de 40 anos construindo felicidade. Sonhar que está morrendo. E agora? Eu acho que muitas vezes a gente está tendo, na verdade, são sonhos simbólicos. Não são sonhos literais. Então a gente tem que entender o símbolo. O que está morrendo? Então, por exemplo, se a pessoa é extremamente espiritualizada e ela tem um sonho que ela está morrendo,
será que não é a parte religiosa da vida dela que está falecendo? Ou ela tem um relacionamento de algum tempo. E ela sonha que ela está morrendo. Será que ela não está sonhando de fato sobre o relacionamento dela que está morrendo? Quer dizer, alguma coisa que está tendo fim. Possivelmente. Não é necessariamente a vida da pessoa. Sonhos sobre grandes ondas. Elas vêm e te engolem. Ou elas passam raspando. Mesma coisa. São sonhos de reciclagem. Grandes ondas. Grandes ondas? É. Que as pessoas estão fugindo das ondas? Seria um sendo tsunami, afetadas? tá vindo, você tá vindo a onda. Quase todo mundo já teve esse sonho uma vez. Certo. E a onda tá vindo e vai bater em você. Às vezes escapa assim por um triz. Tá, o que é isso? É o fim de um ciclo, começo de outro. É o fim de um ciclo. Agora, estou generalizando. Sim, é importante deixar isso claro, porque sempre tem o contexto pessoal que tem que ser analisado. Agora, já que é para generalizar, eu não aguento mais a pessoa falar assim, sonhou com dente, alguém vai morrer. Sonhou Isso é com dente, clássico. alguém vai morrer? Vou dar um paralelo e uma analogia. Vamos supor que todos os formandos em odontologia e todos os dentistas já formados, numa mesma noite, tenha 35 sonhos sobre dente. E aí? Porque é provável que aconteça, eles devem sonhar com dentes todos os dias. Sim. Será que não é dinheiro? Por que morte? E se cada um desses fosse morte de algum parente próximo, então quantos parentes próximos dos dentistas estariam morrendo por dia? Pois é. Então, não. Dente está mais relacionado ao quê, então? Cada símbolo é de uma pessoa, cada símbolo é pessoal. Por exemplo, se eu sonho que eu estou com um problema no meu dente ou que um dente meu cai, eu vou ficar preocupado e vou rapidamente consultar minha dentista. Porque eu sei que não é minha morte, mas pode ser uma cárie. Quer dizer, você acha que sonhar com dente está relacionado com o dente? Muito comumente é. São sonhos somáticos, coisas que estão te dando um alerta. Olha, seu dente está ruim, você precisa ver esse dente aí. Então ele vem e te cutuca. Algumas tradições, algumas sabedorias religiosas, como por exemplo cabalísticas, eles sempre associam o dente realmente com algo não muito bom mesmo. Por exemplo, nas minhas pesquisas eu associei dente com amizade. Com amizade? O dente cai, tem uma amizade, porque é uma coisa muito enraigada. Muito forte. Muito forte. E as amizades muitas vezes são mais importantes pra gente do que os nossos familiares. Verdade. A morte a queda de um dente pode simbolizar a morte de uma amizade, por que não? Olha, esse sonho aqui que eu estou vendo ali no Twitter, ele é muito comum. Sonhar com nudez. Quando a gente sonha que está nu ou vê alguém nu. Já sonharam com alguém nu? Ou vocês nu? É muito comum isso, não é? Você nu ou ver alguém nu. O que é isso? Autoexposição. Um momento da sua vida que você está incomodado com o que você está expondo para outra pessoa. Então você aparece nu no sonho quando você deveria estar coberto. E na verdade o que você está com medo é que você está se expondo demais, você está criando coisa demais para uma outra pessoa saber. Você está se sentindo vulnerável. Vulnerável. É isso? Então eu acho que, e é evidente de novo, isso eu estou generalizando. Lógico, tem que deixar isso claro. A simbologia de cada um pode ser diferente. Por exemplo, se for um estilista que está sonhando com alguém nu ou com ele mesmo nu, será que não pode ter alguma coisa a ver com a profissão dele? Claro. Pode ser Um jornalista sonha com alguma coisa que dá errada na redação, será que não está realmente relacionado ao trabalho dele? E sonhar com o cabelo? Eu não conheço nenhuma associação. Não? Eu não conheço nenhuma associação. Você fala assim, o cabelo era loiro, né? O cabelo era preto, o cabelo escuro, não sei o quê. Ele mudou de personalidade. Não é? Não sei, eu não conheço nenhuma associação, nem na tradição popular, que tenha alguma coisa a ver. E a famosa cobra? Então, olha, vamos por partes, né? Na tradição freudiana, objetos alongados teria a ver com sexualidade e particularmente o órgão genital masculino. Isso é freudiano. Na tradição freudiana, muitas vezes, também associa-se caixas ao órgão genital feminino. Tá. E se você sonhar com uma caixa cheia de cobras? O que aconteceu? Com a caixa cheia de... Não, se a cobra é o símbolo masculino e uma caixa feminina, então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, de novo, com essas generalizações. Raramente um símbolo significa a mesma coisa para duas pessoas diferentes. Acho o seguinte, pode ser que a cobra tenha alguma coisa a ver com cura. Cura? Porque através do veneno da cobra, você pode gerar antídotos. E o símbolo da medicina? O símbolo da medicina é a cobra. É a cobra. Então por que não considerar a cobra cura em vez de a traição? Eu estou vendo aqui na imagem no nosso LED, é uma coisa comum também sonhar que está voando, né? Já sonharam? Sonhar que está voando. Autorrealização, muitas vezes. Desejo ou você vai? Você, de repente, está passando uma fase na sua vida que é excepcional. E você sente que você está voando e você sonha que você está voando. Mas, por outro lado, os místicos gostam de associar sonhos de voo e de queda a projeções astrais. A sua parte não física, a sua parte espiritual que sai do corpo.
E sonhar que está grávida? Eu acho, e se fosse eu interpretar, seria algum grande projeto que está sendo desenvolvido. Porque o que há na vida de um projeto maior do que a gravidez para uma mulher? E o feto é o projeto, depois o bebê que nasce é o projeto. Por outro lado, não é uma nem duas vezes que alguém me relata um sonho onde se encontra grávida e de fato está. E de fato está, não sabia, ou vem, está ou fica? Está ou fica. Ou fica. Está uma aluna minha no jornalismo, inclusive, ela me relatou um sonho onde ela estava nadando numa piscina cheia de ratos. E Débora, por que a gente tem pesadelos? Porque esses daí são sonhos que têm que ser lembrados obrigatoriamente. Esses têm que ser lembrados, os pesadelos? Sim, porque você tem que tratar de alguma coisa, pode ser um trauma passado. Exemplo. A moça foi estuprada e ela passa o resto da vida sonhando com uma figura sombria que corre atrás dela. O sonho está trazendo isso à tona para que ela lide com aquele ferimento. E quando você tem pesadelo que está sendo sufocado, já tiveram? Que você está sendo, sabe, sufocado? E você fica... Uma aluna minha teve um sonho onde tinha uma barata na garganta dela, ela estava sufocando. Estava sendo processada. Ela estava sendo processada, era uma ação trabalhista contra a empresa dela. Ah, entendi. Né? Então, cada um é cada um. Mas, quer dizer, não é bom, né? Não diria que seria muito bom. Não é muito bom. E se é com cachorro? Amigo? O melhor amigo? Violência. Toda vez que a gente liga a televisão, a gente está sendo massacrado com isso. É. Certamente, porque aliás... a gente mora em São Paulo, né? Ou em qualquer outro lugar do país, né? Mas criminalidade está Mas isso significa que a gente está preocupado com o perigo ou esse perigo realmente está presente? Ou pode ser que você esteja sendo agredido de alguma forma por alguém, né? Depende muito da situação de vida da pessoa, né? Então eu acho que as coisas que permeiam, por exemplo, tem uma pesquisa interessantíssima que associa sonhos coloridos e preto e brancos uma fase em que, quando havia televisão em preto e branco apenas, as pessoas sonhavam prioritariamente ou primariamente em preto e branco. E depois que a televisão colorida passou a ser lugar comum, as pessoas passaram a sonhar mais em cores do que em preto e branco. O que significa isso é que a mídia tem uma influência direta no nosso sonho. Então é isso. Quer dizer, quando a gente fala, eu sonhei, mas eu não sei, a gente sonha colorido ou preto e branco? Agora eu não sei. Quase todos coloridos, né? Sonho colorido? Quase todos coloridos. É? Hoje eu não me lembro desse detalhe. Bom, elevador caindo, tudo que cai é essa coisa relacionada ao espiritual que você pode disse, ser, não é? Pode ser. Agora, e quem sonha que está dentro do caixão lá no enterro? A pessoa sonha que ela mesma está morta dentro do caixão. Acho que a pessoa está sonhando com o fim de alguma coisa. Agora, o que impede, talvez, de ser uma lembrança? Lembrança? Alguns especulam, os que acreditam, especulam que pode ser uma lembrança de uma vida passada. E que, então, vidas passadas também provocariam na gente sonhos, da mesma forma que a vida atual. Como, por exemplo, uma vida passada provocaria um sonho premonitório? Por exemplo, existem estudos que mostram que crianças bem jovens, até 5 anos, principalmente, têm uma carga muito grande de lembranças, de experiências de supostas vidas passadas recentes. Então, muitos dos sonhos também, aparentemente, poderiam ter essa origem. Agora, tudo isso envolveria a crença da pessoa no potencial de existir reencarnação. Né? Sim. Que daí, de novo, a gente está indo pro limite da ciência. Porque, ora, mais uma coisa que eu sei é que Freud e Jung, eles eram muito ligados com os estudos cabalísticos e eles tinham, então, o sonho como uma mensagem, sempre, né? Eles nunca menosprezaram isso. Eu sei também que está escrito na Torá, na Bíblia, que se você tem um sonho, é uma mensagem que você recebeu. E é como um telegrama que você resolveu não abrir. Agora, esses sonhos têm um período da noite, que é exatamente o que você falou. Antes de amanhecer, 3 e 4 horas, não é? Da manhã, que está escuro ainda, etc. Tem uma mensagem. Tem alguém aqui que acredita que os sonhos não querem dizer nada, assim, tipo, não quero nem saber, nunca se preocupou com o sonho? Ou todo mundo acredita que tem algum sentido? Vocês acreditam nisso? Pois é, porque eu acho que está no inconsciente coletivo que aquilo realmente é uma mensagem. A gente não para prestar atenção. Mas eu acredito, Daryl, exatamente o que você falou, que cada um de nós tem a capacidade de decifrar os seus próprios sonhos, não é? Se você me contar o seu sonho de 12 anos e vou mais algumas dúvidas, eu quero falar, mas tem gente que não lembra, né, dos sonhos. Como fazer quando você não se lembra dos sonhos? Uma metodologia muito prática para pessoas que estão além de uma certa idade, né? Enfim, seria beber 1 litro d'água antes de deitar. 1 litro? Um exemplo. 2 litros, 3, depende.
Porque daí a pessoa vai, no meio da madrugada, sentir a necessidade de ir ao banheiro. Claro. Quando ela acordar desse sonho, desse sono, porque ela precisa ir ao banheiro, ela vai lembrar daquele sonho. Uma outra técnica, coloca o relógio para despertar 10 minutos antes. Vai tocar o despertador, você vai acordar no meio do sonho. Só que se você não anotar esse sonho, você também não vai lembrar dele. Né? Então há uma série, tem uma preparação psíquica, você medita, você faz oração, enfim, uma série. Mas as mais práticas realmente são, de alguma forma, fazer com que você acorde um pouquinho antes do seu normal. Agora, sonho recorrente, como você teve, é um sonho que acontece muitas vezes, exatamente da mesma forma. Os sonhos são ou idênticos ou muito parecidos. Certo. Muitas vezes a simbologia é trocada, invertida, sim, ou muitas vezes aparecem novos símbolos, dependendo do momento da vida da pessoa, mas o conteúdo é o mesmo. Então esses sonhos são e qual relevantes. É o seu? Então, durante 12 anos e meio eu sonhei que eu entrava numa casa, que depois eu vinha descobrir que era a casa da minha avó, eu não sabia que era essa casa. Estava tendo uma festa. De modo geral, se você quer me achar, você não vai me achar em festa, porque geralmente eu não vou, né? Mas eu entrei numa festa e nessa festa eu encontrei com uma pessoa, uma mulher. Puxei pela mão, saí pro meio da rua. No meio da rua eu via o rosto dela e a abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. E eu sonhei com isso, pô. E aí, o que aconteceu? Então, daí depois de 12 anos eu estava nos Estados Unidos, vim pro Brasil. Sim. No Brasil me empreguei e, enfim, comecei a trabalhar aqui. E ao longo de uma longa conversa com um amigo disse, olha, por que você não, já que você está sozinho, por que você não põe um anúncio numa revista? Para se corresponder, então compra a revista e se corresponde. Naquela época não existia e-mail, né? Tá. Então, eu comprei uma revista que ele recomendou. Não, eu nem coloquei. Né? Eu abri a revista, olhei lá. Você viu, e mandei uma carta para uma pessoa. Mandei. Mandei o currículo, na verdade, mandei, né? Tá. E por telefone nós, depois de um mês de troca de correspondência, por que a gente não se encontra, né? Pô, então vamos. E marcamos um encontro para uma estação de metrô que eu considerava seguro, né? Você não vai para um lugar aí, escondido lá sozinho, né? Então eu marquei para um lugar público. E ela chegou muito atrasada, quase 2h30 atrasada. E quando finalmente, porque eu fiquei esperando, né? E quando ela finalmente chegou, de longe eu reconheci aquela silhueta vindo pelo corredor. Saindo pela estação do Paraíso do metrô, aqui em São Paulo, começou a garoar. E a ponta dos cabelos dela ficaram úmidos. Na segunda-feira de manhã eu liguei para minha mãe e disse, acabou. Acabou o estado de eu estar sozinho, não sei o quê. Sim. Porque a gente casou em 2 meses. 2 meses casou? Está casado até hoje? Foi o tempo de dar entrada na patrona. Está casado até hoje? Até hoje. 21 anos. 21 anos. Por que, Débora? A gente acorda... Às vezes você daí, o que você está falando é extremamente relevante. Agora há pouco você disse, você tem que registrar as sensações que você tinha quando você acordou. Porque às vezes você acorda de um sonho sem lembrar de nenhuma imagem dele. É verdade. O que vai sobrar de um sonho, que é extremamente impressionante, é na verdade a sensação que você tinha quando você acordou. Se algo estava sufocando você no seu sono, será que também não tem alguma coisa dramática sufocando você na vida real? E isso era que é para sobrar, que era para te chamar a atenção a, olha, como é que você está conduzindo a sua vida? Porque os sonhos têm uma carga de mensagem e de aviso muito importante. Muito não são todos, mas você tem uma quantidade razoável de sonhos, que eu caracterizo esses como sendo sonhos espirituais. Que são raros também. São raros como sonhos premonitórios. Claro, não é toda noite. Mas vem para você, e quando vem, se você não der ouvidos. Ai, que medo. Gostaram do assunto?